o canal Futebolaço, eu sou o Dieguinho. Bom, galera, tá entrando no ar a nossa primeira edição desta segunda-feira, semana nova, vida nova. Tem um céu que não tá azul, mas tem sol, né? Tá meio nublado aqui no Rio de Janeiro, mas que esse sol aí possa trazer novos ventos, novos ares e quem sabe, cara, quem sabe, como eu falei com vocês ontem aqui no canal, que esse jogo contra o Botafogo simbolize uma retomada nossa dentro do Campeonato Brasileiro. O último Vasco e Botafogo em São Januário foi traumático pra gente. Um jogo que o Botafogo atropelou o Vasco, foi 4-0 no primeiro tempo, 3-0, já não me recordo exatamente. Inclusive naquela série, né, que saiu do Botafogo, que é filmando os bastidores, eu esqueci o nome da série, que foi feito primeiro no Corinthians e depois no Botafogo. O Anderson Moreira até fala que, ó, joga na impaciência deles, eles não aguentam transição, o Castanho é lento e tal. E ele conta ali detalhes de como venceu o Vasco naquele dia. E batata, o Vasco até era melhor, sufocava nos minutos iniciais. Começamos a tomar gol de transição atrás do outro, o Léo Matos expulso cedo. E aí foi uma tragédia. Então aquele jogo marcou muito, um jogo que praticamente cravou o título do Botafogo na Série B de 2021. E aí o vexame definitivo da gente não subir para a Série A. Então esse jogo ele é emblemático por vários motivos. E a gente vai discutir muito hoje o clássico da amizade, que hoje me permito usar aqui da licença poética para eu mesmo intitular o clássico de hoje como o clássico dos desesperados, tá? Então antes disso, ó, dedo no like no começo da resenha que me ajuda bastante. Quem for novo, por favor, me dá essa moral, já se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações para que todo vídeo novo que chegar aqui no canal você seja notificado de primeira mão. Beleza? E ó, hoje o jogo é super importante, você que é bom de palpite, você vai fazer sua fezinha na 1xBet, tá? O link tá aqui no primeiro comentário fixado do vídeo, clicando lá e se cadastrando, usando o cupom promocional Futebolaço, com termo inicial no final. Eles estão dando até R$ 1.560 é isso mesmo, de dobra, tá? É isso mesmo, de bônus, até R$ 1.560 eles dobram para vocês, tá? Além disso, você vai estar apostando na maior do mundo, empresa séria, grande, com credibilidade, cadastro simples, melhores cotações do mercado, você vai receber o seu dinheiro com tranquilidade, tá bom? Além disso, vocês ajudam aqui demais o meu trabalho. Gosta do Dieguinho? Quer ver o canal Futebolaço de pé? Esse parceiro é fundamental para que esse canal continue existindo, tá? Conto com a colaboração de vocês. Se inscreva aí no link do primeiro comentário fixado. Dieguinho, não vou postar hoje, mas faz o cadastro lá, que já tá me ajudando, tá bom? Bom, galera, dito isso, vamos aqui bater o cenário que Vasco e Botafogo chegam para poder jogar o clássico da amizade, que eu tô chamando do clássico aqui dos desesperados. O Botafogo fez uma campanha histórica no primeiro turno. É o time que mais pontuou na era da história dos pontos corridos no primeiro turno. Teve aproveitamentos bizarros de 83% a 85%. E era óbvio que o Botafogo não ia manter aquela batida. Mas ninguém esperava, por exemplo, o Botafogo ter o segundo turno que está tendo. O Botafogo, se joga só o retorno, ele seria time que lutaria contra rebaixamento. O Vasco já é o contrário. O Vasco, antes da rodada iniciar, ele era o 7º colocado. Então, se você pega momento de retorno, o momento do Vasco é muito melhor do que o momento do Botafogo. O Botafogo vem sem vencer há 3 jogos e o Vasco vem sem derrota há 2 jogos, tá? Porém, a gente sabe que essas oscilações no campeonato são normais. O Botafogo hoje é mais time do que o Vasco, se você considerar o conjunto. Talvez individualmente, se você bater peça por peça, os times se equivalem. Vai ter um time um pouco melhor que o outro, mas não há uma discrepância técnica. Mas conjunto, estrutura hoje, etc., o Botafogo está bem à frente do Vasco. Não à toa, um é líder do Campeonato Brasileiro e o outro está na zona de rebaixamento, tá? E o Botafogo está desesperado porque, além de ter visto pela primeira vez o segundo colocado empatar com ele em número de pontos, o terceiro colocado ficar a 1 ponto dele e o quarto a 3. Essa é a situação do Botafogo, mesmo ciente de que ele tem 2 jogos a menos. O jogo de hoje por fazer e uma rodada atrasada contra o Fortaleza. Mas a pressão está muito grande. E algo estranho, porque o time que é líder do campeonato
teve até aqui já o seu quarto treinador. O Botafogo começa o ano com Castro, que aceita a proposta da equipe do Cristiano Ronaldo, Al Nassr, e vai para jogar o Campeonato Árabe. Depois eles deixam interino Caçapa, que joga 4 jogos, vence os 4. Chega o Bruno Lage, e a campanha do Lage é uma tragédia, ao ponto deles pegarem o interino da casa, o Lúcio Flávio, e pegar um ex-jogador do Botafogo que aposentou recente e colocá-lo na comissão técnica. Então não é normal você ver um time que lidera o campeonato de ponta a ponta tá com seu quarto treinador. Então não sou botafoguense, mas é visível que a pressão lá tá absurda. Se o Botafogo perder para o Vasco hoje, e é um resultado super normal, o jogo é em São Januário, eu tenho quase certeza que eles vão bater pino lá. Eu acho que o desespero vai bater de vez e acho que vai ser difícil o Botafogo conseguir segurar esse título. Da nossa parte, o Vasco vê de novo após uma sequência ruim. E eu, por exemplo, ter largado de mão e falar, cara, vai cair, não vai dar. E aí tem um vídeo do Fábio Porchat que viralizou. Eu vou trazer esse vídeo para vocês, ou nesse vídeo ainda, ou no próximo, vou decidir aqui enquanto eu gravo, que tá muito... Ele sintetizou num vídeo exatamente como eu me sinto torcendo pro Vasco, e acredito que boa parte de vocês, não vou dar spoiler, quando eu colocar o vídeo vocês vão entender melhor do que eu tô falando, tá? E o Vasco vem, nesses 2 últimos jogos, 4 pontos, né? Porra, podia ter sido 6, deixamos escapar 2 pontos pelos dedos nos últimos minutos do jogo contra o Goiás. Nós temos a oportunidade, porque a rodada, ao contrário do Botafogo, pra gente tá maravilhosa. O Goiás venceu ontem, mas eu já falei pra vocês, não adianta a gente ficar olhando pra baixo. Se a gente ficar olhando pra baixo, a gente vai ser rebaixado. Porque não adianta eu perder posição para quem tá abaixo de mim. Eu tenho que olhar para cima. Então não adianta nada o Goiás ter ganhado ontem e a gente ganhar o nosso jogo também. A gente tá fora da zona. E aí, o que tem um Goiás? Agora, se eu perder, aí não adianta eu ser passado pelo Goiás ou por quem tá mais abaixo. É sinal de que o negócio vai ficar cada vez mais esquisito e dificilmente eu saio. Então o resultado do Goiás não foi um resultado bom, vencer o Curitiba. Na minha planilhinha, mais um resultado que eu acertei. Eu botei vitória do Goiás nesse jogo. Mas confesso que não me preocupa não. Torceria por um empate, uma derrota do Goiás? Óbvio, mas não é um resultado que me preocupe. Então o foco hoje é na vitória contra a equipe do Botafogo. E esse jogo, ele tem algumas nuances, tá? O Vasco tá fazendo mistério e até agora não divulgou a lista de jogadores relacionados para a partida. Existe um suspense se Rossi e Marlon Gomes terão ou não condições de irem para a partida, nem que seja no banco de reservas, tá? Não está descartada a possibilidade de um dos dois ou até os dois ir para o banco. Mais certo é que eles estejam relacionados com o jogo do América, que é no próximo domingo, também em São Januário, tá? Mas existe sim a possibilidade deles serem relacionados, tá? O que eu queria discutir com vocês é o seguinte: o Vasco tem 15 jogadores pendurados. Você não ouviu errado. O Vasco tem 15 jogadores pendurados para o próximo jogo. Tomando cartão amarelo, tá fora do jogo contra o América, tá? Vamos aos nomes. Paulo Henrique, Barros, Gabriel Peck, Léo Jardim, Léo Pelé, Maicon, Marlon Gomes, Praxedes, Puma Rodrigues, Ryan, Robson Bambu, Sebastião Ferreira, Serginho, Zé Gabriel e Zé Vitor. De titular, Léo Jardim tá amarelado, Maicon tá suspenso, pendurado. Léo Jardim, Maicon, Paulo Henrique, o Léo, que em caso da suspensão do Maicon, e se entra no jogo toma amarelo também, você não tem nenhum titular e nenhum reserva. Aí você tem o Zé Gabriel, que é o teu volante titular, primeiro volante, o Praxedes, que tem sido com mais regular titular esse volante pela esquerda, o Gabriel Peck, fora reservas imediatas e importantes aí que eu citei. Então, cara, tá bem preocupante essa questão dos cartões amarelos e a tendência é que daqui pro final do campeonato a gente sempre jogue desfalcado, porque dificilmente essa galera aí não vai tomar cartão em algum desses jogos que tem pela frente. Sobre o provável time, o Vasco deve ir com o mesmo time que venceu o Cuiabá, com uma única mexida: saída do Sebastião para a entrada do Verrete. Léo Jardim, Paulo Henrique, Maicon, Medel, Piton, Zé Gabriel, Paulinho, Praxedes, Peck, Eric Marcos,
Verratti. Esse é o provável time do Vasco para daqui a pouco. O Botafogo vai com praticamente força máxima, tá? Os únicos titulares do Botafogo que estão fora foram os jogadores que tomaram o terceiro cartão amarelo na partida contra o Palmeiras, tá? Então o Lucas Perry é o goleiro, o Di Plácido é o lateral direito, o Botafogo vai com a zaga de reserva, os dois zagueiros, o Adrielson e o Cuesta estão fora pelo terceiro cartão amarelo, a zaga vai ser Bastos e Felipe Sampaio. Na lateral esquerda, o Marçal, o primeiro volante do Botafogo, Marlon Freitas, está fora, vai jogar o Danilo Barbosa, que é um ótimo jogador. Acho que o Botafogo talvez nem sinta tanto assim a falta do Marlon Freitas. Acho que o problema mesmo vai ser o miolo de zaga. Ao lado dele o Tietê, o Eduardo no comando do ataque e esse tripé aí do Botafogo que funciona muito bem. Na verdade, esse quarteto funciona muito bem. Eduardo como meia, Júnior Santos pela direita, Vitor Sá pela esquerda e Tiquinho Soares no comando do ataque, tá? E no banco ali o Lúcio Flávio. Trio de arbitragem, Leandro Pedro Voaden vai apitar o jogo. Eu acho ele um bom árbitro, não tenho nada contra o Voaden não. Os assistentes deles são Danilo Ricardo Simon Maniz e o Marcelo Carvalho Vangassi. E aí no VAR, meu parceiro, é o tal do Wagner Riway. Anota aí o nome das feras. Sobre o retrospecto do Vasco em clássicos nesse ano, uma coisa chama a atenção. Realmente, cara, o Vasco tem deixado muito a desejar. E eu volto naquele vídeo lá de sábado sobre o apequenamento do Vasco nos últimos anos, tá? Mais um ano vai encerrar com o Vasco virando o ano freguês de seus rivais, tá? No retrospecto geral. Entre Vasco e Botafogo e Fluminense, até aqui tá empatado nesse ano, tá? A discrepância absurda estão nos jogos contra o Flamengo. Dependendo do resultado do jogo de hoje, pode acabar empatado o clássico entre Vasco e Botafogo no ano de 2023 ou com vantagem para um lado ou para o outro. Entre Vasco e Fluminense, 2023 foi um ano de empate. Uma vitória para cada lado e um empate. Vamos aqui trazer os jogos. O Vasco fez 10 clássicos nesse ano com 6 derrotas, 3 vitórias e um empate. O fio da balança é o Flamengo. O Vasco jogou 2 jogos com o Botafogo. Venceu o primeiro clássico com o Botafogo do ano por 2-0, aquele dia que o Botafogo teve 2 jogadores expulsos bem no começo do jogo. Vencemos eles na Taça Guanabara. O Botafogo nos venceu por 2-0 no estádio Newton Santos pelo primeiro turno do Brasileirão. Fluminense, a gente começa perdendo com aquele golaço antológico do Germancano do meio da rua num dia injusto, que a gente amassou o Fluminense, mas acabou perdendo. No primeiro turno do Brasileirão, a gente abre o placar cedo com a falha grotesca do Fluminense. Gol do Pedro Raul e o Fluminense empata. A gente é amassado pelo Fluminense naquele dia, o jogo acaba 1-1 e no retorno nós vencemos por 4-2. Então, uma vitória para cada lado e um empate. Pô, Diguinho, então por que tem essa discrepância aí nos clássicos aí? Quem arrebentou com a gente no ano foi o Flamengo. Primeiro clássico do ano, a gente vence por 1-0, aquele chutaço de fora da área do Puma Rodrigues. E depois nós recebemos 4 derrotas consecutivas. 2 derrotas nas semifinais do Campeonato Carioca, 3-2 e 2-1. E já no Campeonato Brasileiro perdemos 2 jogos, 4-1 no primeiro turno e 1-0 no segundo turno. Então, contra o Flamengo, 4 derrotas e 1 vitória. Contra o Fluminense, 1 vitória para cada lado e um empate. Contra o Botafogo, 1 vitória para cada lado. O que vai nos reservar o destino hoje? Não sabemos. Tomara que uma vitória contra o Botafogo para a gente virar o ano. Vitorioso contra o Botafogo, no empate com o Fluminense e, infelizmente, na desvantagem só contra a equipe do Flamengo. Sobre clássicos em São Januário, eu tenho aqui um retrospecto para trazer para vocês. Contra o Botafogo. O Vasco leva vantagem contra o Botafogo jogando em casa, mas não é assim. O Botafogo é amassado pelo Vasco sempre que vai em São Januário. A gente tem mais vitórias, mas o negócio é da seguinte maneira. Ao longo da história, foram 56 jogos entre Vasco e Botafogo em São Januário, com 23 vitórias do Vasco, 15 vitórias do Botafogo, ou seja, nós temos 8 vitórias a mais, ou seja, é bem apertado, e 18 empates. O Vasco marcou 78 gols, já o Botafogo 62, tá? Então esse é o retrospecto do clássico. Espero um jogo difícil hoje. Quem vencer consegue se
ganhar uma sobrevida no campeonato, tá bom? Um com relação ao título e outro com relação à luta contra o rebaixamento. Deixe seu palpite aqui embaixo nos comentários. É isso, 1, 2, 3, futebolaço, tamo junto, família, e a qualquer momento, Diguinho, volta abaixo, tamo junto, valeu, fui!